Olá, você está no programa Novo Dia, Nova Esperança, um modo diferente de enxergar o mundo da dependência química. E nós vamos agora examinar a primeira pergunta que nos foi enviada. Vamos ver qual é a dúvida de hoje? De Dona Maria de Osasco. Por que o crack tem um efeito devastador? E dizem que vicia rápido. Dona Maria de Osasco, muito obrigado da senhora ter entrado em contato para nos fazer essa pergunta, a questão do crack, né? O crack surgiu na cidade de São Paulo por volta do ano de 1990. Antes dessa época, os jovens só tinham como opção a maconha e a cocaína. Eu já tinha comentado em um programa anterior que crack é um tipo de cocaína. Olha, cocaína e crack, no fundo, é a mesma substância. Cocaína é quando o indivíduo cheira ou injeta, e crack é a cocaína que ela é fumada. Ela se torna uma pedra, ele queima a pedra num cachimbo e sai uma fumaça. Essa fumaça entra no pulmão e ela é absorvida quase que imediatamente. Vamos tentar entender assim. Quando o indivíduo cheira cocaína, a cocaína vai para a mucosa do nariz. E a mucosa do nariz é uma superfície muito restrita. Quando o indivíduo fuma o crack, a fumaça vai para o pulmão. E o pulmão é uma superfície imensa. Então, o que faz o crack ter um efeito mais devastador é que ele é absorvido pelo pulmão, e o pulmão absorve muito mais rápido. Muita droga chega no cérebro de um momento só, e essa cocaína, quando chega no cérebro, ela produz uma coisa interessante. No cérebro do ser humano, existe uma substância que nós chamamos de neurotransmissor, chamado de dopamina. A dopamina é uma substância que no cérebro dá muito prazer. Quando o indivíduo fuma o crack ou cheira cocaína, há um acúmulo exagerado de dopamina em algumas áreas do cérebro. E é isso que dá o prazer. Então o prazer não é a cocaína, mas sim o efeito dela no cérebro, produzindo e mantendo a tal de dopamina. Então quando o jovem fuma o crack, o prazer é rápido, mas ele também vai passar bem rápido, o que desencadeia o desejo de usar várias vezes por dia. E nessa hora, em busca de um prazer que possa ser repetido, ele usa todo o dinheiro que tem, ele troca o celular, ele vende o relógio, ele faz o que for possível para poder obter aquele prazer. Novamente, toda droga que dá efeito rápido e passa muito rápido tem um poder viciante, um poder de desencadear a dependência química muito maior. Então o crack ele é perigoso nesse sentido. O prazer é muito rápido, passa muito rápido e dá vontade de usar novamente, tá bom? Vamos agora então à próxima pergunta de hoje. De Rosângela de Itapevi. Meu filho usa drogas, mas sempre falou que não é viciado. Agora, alguém me falou que ele está perdendo o controle. O que é perder o controle? Dona Rosângela, muito obrigado da senhora ter feito essa pergunta. Olha, é muito interessante a questão da palavra controle. Muitos jovens, quando começam o uso da droga, eles começam a usar a droga por curiosidade. Depois passa a ser o uso recreativo, com os amigos, quando eles saem para ir numa balada, depois do jogo de futebol, quando vão na casa de alguém. Com o passar do tempo, esse jovem começa a aumentar a quantidade de drogas que ele está usando. No início, ele usa quando quer, ele controla quantas doses ele vai usar. Se ele pode comprar só 2 doses, ele usa só as 2 doses. Ele escolhe o local em que ele pretende utilizar a droga, quais são os amigos que ele gostaria que estivesse ao seu lado. Então, nesta fase em que ele está gostando, namorando com a droga, ele ainda tenta trabalhar, ele ainda tenta estudar, ele está equilibrando a vida dele. Ele cheira cocaína de manhã, à tarde vai trabalhar, ele cheira cocaína antes de entrar na aula, depois ele vai estudar e ele está tentando manter um equilíbrio.
Depois de um certo tempo usando droga, ele começa a perder esse controle, esse equilíbrio. Então ele já começa a usar droga todos os dias, ele recebe o salário, gasta todo o salário em drogas em um único fim de semana. Ele gosta de ser muitas vezes generoso com os amigos, compartilha a droga com todo mundo, mas aí, nesse momento em que ele começa a usar muita droga, ele não consegue mais ir ao trabalho, ele não consegue mais tirar boas notas na escola, ele desiste da escola. É muito comum usuário de droga na fase em que perdeu o controle, por exemplo, faltar segunda-feira no trabalho. Eu algumas vezes falo para empresários, se você quer ter uma ideia de quais pessoas na tua empresa talvez estejam usando droga, é só você ir lá no RH e ver quem é que falta toda segunda-feira. Quem é que falta todo dia após o pagamento ou após o vale? Geralmente essas pessoas que faltam após o pagamento, após o fim de semana, muitos deles têm envolvimento com droga, principalmente quando isso é de modo repetitivo. Então, quando o indivíduo ele perde o controle, ele já não consegue mais acordar na hora certa, ele sai de casa e volta no dia seguinte, ele bate o carro da família, ele fica 2 ou 3 dias desaparecido, ele vende os objetos de valor que ele mesmo comprou ou que ele ganhou, ele começa a gritar em casa, ele fica esquisito, ele machuca emocionalmente as famílias, então ele acaba criando uma dificuldade imensa para o seu lar. Antes ele controlava, ninguém se percebia, agora todo mundo percebe que tem alguma coisa errada. Se você tiver alguma dúvida ou precisar de ajuda, mande um e-mail para o endereço abaixo. Estamos aqui para servir e servir com muito amor. Agradecemos pela sua atenção e até o próximo programa.